Todos aqueles que pecam sem conhecer a lei de Deus se perderão sem essa lei. Mas todos aqueles que pecam conhecendo a lei serão julgados por ela. Porque as pessoas que Deus aceita não são aquelas que somente ouvem a lei, mas aquelas que fazem o que a lei manda. Vocês estão fazendo o que a lei manda? Hoje eu não vou falar nada, eu só vou perguntar. Vocês estão fazendo conforme a lei manda ou só estão escutando pelo direito e deixando escapulir pelo esquerdo? O 17 e o 19, os versículos 17 e 19. O que dizer de você? Ponto de interrogação. O que dizer de você? Você diz que é judeu. Vamos trocar isso judeu por crente? Você diz que é crente, um cristão, confia na lei e se orgulha do Deus que você adora. Você sabe o que Deus quer que você faça e aprenda na lei a escolher o que é certo? Você tem a certeza de que é guia dos cegos, luz para os que estão na escuridão? Outra pergunta. Você tem certeza de que é guia dos cegos e luz para os que estão na escuridão? Como está o exemplo da tua vida? Como está o exemplo da nossa vida? Para os olhos de quem está desviado, para os olhos de quem está aí no mundo, para os olhos daquele que um dia esteve aqui entre nós, hoje está no mundo, ou saiu por algum motivo, né? Como está a nossa, vou falar em geral, a nossa vida, para os olhos dos outros? Você está sendo guia para os cegos, aqueles que estão cegos na vida espiritual, né? Luz para os que estão na escuridão? Hoje eu só quero falar isso. Quem puder, marca esse trecho aí, Romanos 2:19. Leia em casa e reflita, como que está a nossa vida? Está seguindo as leis como nós lemos atrás um pouquinho? Está pondo em prática? Ou só está entrando por aqui, saindo cheio de cera do outro lado ali e acabou? Vem na igreja, escuta, saiu dali para fora. Ô irmão, o que você escutou lá hoje? O que foi falado hoje? Não sei. Vamos praticar, irmão. Vamos comer da palavra, para nós sermos isso aqui, guia dos cegos, luz para os que estão na escuridão. Amém, irmãos? Vigia. Jesus está voltando, irmãos. A palavra diz que nós temos que ser dizimistas e ofertantes, né? Para que a nossa vida possa ser abençoada financeiramente. Então, quem trouxe seu dízimo e sua oferta, pode trazer. Só para testar um pouquinho a memória. Aonde nós acabamos de ler? Amém. Senhor, que tuas mãos venham se estender aqui, Pai, e abençoar, Pai, cada dizimista e cada ofertante, Pai. Que tua palavra venha se cumprir, Pai, sobre a vida de cada um, Senhor, e que as janelas do céu se abram mesmo, Pai, e derrame, Pai, bênçãos e bênçãos em abundâncias na vida de cada um, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Senhor, que o Senhor venha usar agora, Senhor, o nosso pastor, Pai. Usa ele, Pai, que é um anjo do Senhor que o Senhor colocou aqui, Senhor, para
nos ensinar, ó Pai, para trazer a salvação para a nossa vida, ó Pai. Usa ele nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E uma salva de palmas para Jesus. Antes de nós ouvir a palavra, vamos fazer uma coisa diferente? Sai do teu lugar, vem aqui na frente de novo. Vamos fazer uma adoração um pouco mais forte, tá? A coisa mais importante que tem é a presença de Deus, né? E a nossa alma, ela vive de experiência, a gente às vezes a gente precisa sentir, né, para ser curado. Você sabia que a idade espiritual nossa, ela é medida pela nossa transformação? Então diga comigo, a minha idade espiritual é medida pela minha transformação. Então vou dar um exemplo, né? Eu escutei um cara falando, então isso serve para todas as áreas da nossa vida. O cara estava falando sobre o casamento. Ele falou que o casamento, ele só pode ser edificado quando nós deixamos de trabalhar para nós mesmos, querer nós ser felizes, eu ser feliz, né? Quando nós começamos a pensar nos dois. Então, já não sou mais eu, é nós. Então, o casamento, a pessoa casa para ser feliz, mas não é esse o caminho, né? Ela tem que casar para os dois ser felizes. E aí é edificado um casamento. Eu abro mão do meu eu. Então eu abro mão de tudo meu querer, de tudo que eu desejo, de tudo que eu acho, que eu gosto. Então não pode ser mais do meu jeito, tem que ser do jeito do outro. Entende? Para poder dar certo no casamento. Aí eu estava pensando, no trabalho é a mesma coisa, né? Se eu estiver trabalhando no lugar, eu tenho que abrir mão do meu jeito, do meu querer, do meu gosto, da minha vontade, de tudo, para pensar no jeito nosso lá no trabalho, né? No jeito melhor para o cliente. Então, tudo que envolve nós é crescimento, tá? Então, uma coisa bem interessante. Quando eu estou buscando a Deus, querendo sentir, eu estou pensando em quem? Quando eu estou buscando a Deus, carente, querendo receber, eu estou pensando em quem? E eu só vou ter chance com Deus, querido, quando eu começar a pensar nele. Entende? Você só vai ter chance com Deus de falar assim, não, agora eu vou me libertar e vou ser feliz com Deus. A hora que você falar assim, não seja feita a nossa vontade, mas a sua, ou a minha vontade, mas a sua vontade. E quando todos nós abrimos mão da nossa vontade para Deus, né? Esse é o caminho da felicidade, querido. Eu quero falar um pouquinho sobre felicidade hoje, por quê? Porque a felicidade que nós buscamos e nós queremos, ela é uma mentira. E a de Deus, ela é a única verdadeira. Porque aquilo que Deus tem de felicidade para nós, começa já e dura para sempre. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso, por quê? Porque se nós estivermos buscando a Deus para ser feliz, né, nós vamos ficar iludidos, nós vamos morrer sem Deus cumprir o propósito dele na nossa vida. Nós temos que buscar a Deus, né, porque nós já somos felizes, não é para ser feliz. Nós já somos satisfeitos, nós já estamos bem. Então, se nós não estivermos bem nesse momento, aí você pensa assim, né? Ah, o dia que eu comprar minha casa, o dia que eu pagar minhas dívidas, o dia que o meu casamento consertar, o dia que o meu filho vier para a igreja. Se você depender disso para ser feliz, querido, você está sendo enganado. Né? Porque quando você conseguir isso, vai aparecer outros problemas que você vai querer resolver para ser feliz. Amém? Então, nós precisamos agradar a Deus. Domingo nós cantamos umas canções, aquilo que tocou no coração de Deus, não é por causa da letra, mas nós temos que tocar no coração de Deus por causa
de nós. Fala assim comigo: Senhor, dai-me um pouco de ser adulto espiritual, para que eu possa te agradar. Fala: papai, eu quero ser liberto das prisões da humanidade. Eu quero ser livre. Eu quero ser como criança na sua presença, mas quero ser adulto para fazer o que lhe agrada. Amém. Glória a Deus. Salmos 1 diz assim, de 1 a 3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, e não se assenta à roda dos zombadores. Ao contrário, agora diga comigo: sua satisfação. Vamos de novo. Sua satisfação. E quem é que é feliz? É quem não se detém no caminho dos pecadores, quem não anda no conselho de quem não teme a Deus, e quem não se assenta na roda dos fuxiqueiros, dos conversadores. Antes, a sua satisfação, glória. Antes, ao contrário disso, a sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei ele medita de dia e de noite, como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham, e tudo que ele faz vai prosperar. Querido, quando você aceita Jesus, você tem que saber que tudo que o mundo colocou dentro de nós é mentira. Nós nunca vamos ter a felicidade quando nós casar com a pessoa que nós amamos. Pode ser um cumprimento, mas não é a felicidade. É muito mais problema, é muito mais luta, é muito mais dificuldade do que o casamento. Quem colocou no nosso coração que nós vamos ser felizes o dia que nós casar, mentiu. Entende? Por quê? Porque você vai ver, querido, que é transitório. Tudo que é transitório é mentira. Transitório. Se você der valor no teu casamento, mais do que a Deus, você está dando valor numa coisa transitória. Por exemplo, daqui a pouco tua esposa fica velha, feia, chata, rabugenta, né? O marido fica um sapão, fica feio, fica coisa. Vai ainda que você casou com um pobre que nem sabe ganhar dinheiro ainda, né? E você está mais frita ainda. Sua vida vira um sofrimento. Então o casamento tem muito mais coisas para acabar com a tua vida do que para fazer feliz. É muito mais fácil. Agora preste bem atenção. Aquele que tem prazer no Senhor, nos propósitos de Deus, no plano de Deus para a vida dele, ainda que tudo dê errado, um dia acaba a vida dele aqui na terra. Deu tudo certo. Agora aquele que tem, querido, a esperança nessa vida, ainda que o casamento dele seja o melhor casamento do mundo, ainda que ele seja próspero, rico, feliz em tudo que faz, morreu sem Jesus, acabou a carreira dele, ele viu que tudo foi em vão, tudo foi ilusão, como disse Salomão. Aleluia. Agora, pastor, então essa vida não tem importância? Tem um plano eterno na tua vida. Tem um propósito que vai durar de eternidade a eternidade para você hoje. E essa vida é muito importante porque vai ser definido pela sua decisão. É você que decide. Pegaram ou não? E isso
é a felicidade colocada agora na pessoa mais triste, mais horrível do mundo, com a vida mais ferrada, vamos falar assim, com a vida mais desgraçada que tem. Essa felicidade, quando a pessoa descobre Jesus, que ele vai ter a vida eterna, que tudo vai acabar bem, se ele dedicar essa vida completamente a Deus, tudo está bem. Então é a mesma coisa de pegar a pessoa mais desgraçada do mundo e colocar a felicidade nele lá. Felicidade é Jesus, querido. E quanto custa Jesus? Custa você render todo o seu ser e deixar ele entrar. Mas como é que Jesus entra na minha vida? Jesus entra na tua vida, querido, com propósito, com sonho. E ele tem leis, ele tem educação, ele tem tudo. Tudo que você começa agora a se transformar para ele, não para você, para ele. Entende? É assim que funciona. Ele é a nossa felicidade. E aí, querido, essas coisas, o que Jesus falou? Busque em primeiro lugar o reino do céu, porque essas coisas serão acrescentadas. Essas coisas, se estiver fazendo você infeliz, você está desagradando a Deus. Se ser feliz, agradecido, turbinado, animado, agrada a Deus, ao contrário, desagrada a Deus. Crente que conhece Jesus, que está cometendo o maior pecado da vida dele, e andar de cabisbaixo, na prova, sofrendo. Você pode andar na prova, mas adorando, animado, alegre, feliz, porque a felicidade, querido, ela está determinada já, nós já somos mais que vencedores. Diga comigo assim: desânimo, tristeza, descontentamento. Fala assim, para mim é pecado. Ó, para o do mundo não, porque o do mundo está sendo aberto os olhos dele. Pegaram ou não? Diga comigo assim, o do mundo, ele está abrindo os olhos, com o sofrimento, com a dor. Fala assim, porque ele não tem esperança. Fala assim, mas quem tem, está pecando. E não importa a prova, querido. Como é que os cristãos lá do passado morriam? O que incomodava as pessoas? Você sabia que enquanto os cristãos estavam na arena sendo devorados por leões, sendo mortos, pessoas na arquibancada iam lá e se convertiam e morriam também com eles? Porque eles não entendiam como que é que eles podiam, com tanto sofrimento, sendo morto ali, adorando. Diz que é um fato real, querido. Colocaram, na época de Roma, colocaram assim uma fileira de cristãos para executar. E depois perguntaram assim, para aqueles cristãos, falou assim, ó, vocês têm a última chance, vocês negam o senhorio de Jesus, e vocês vão ser livres. Todos eles não quiseram saber, mas um infeliz falou assim, eu nego. Imediatamente, um soldado, que era um executor, largou suas vestes e foi lá e ocupou o lugar dele. Aí os caras falaram assim, o que aconteceu? Eu não sei contar direito a história, tá? Eu já ouvi, mas foi o que aconteceu? Ele falou assim, eu vi os anjos de Deus vindo aqui para buscar, para levar. Eu vi a coisa mais linda, né? Não esqueço lá como é que foi a história, mas o cara pegou e trocou o lugar. Ele quis morrer para ir no mesmo lugar que aqueles cristãos que iam ser executados iam. Então, querido, nós não temos como prosseguir num propósito, nos sonhos de Deus para essa terra, se nós estivermos vulneráveis à circunstância. Se o seu casamento nunca prestou, se teu pai e tua mãe sempre te ferrou e você está sendo vítima, para de ser vítima. Para. Se você aceitou Jesus, quando você está sendo vítima é porque você não está no lugar que você deveria estar em Cristo. Porque se a minha mãe estivesse fora do lugar de Cristo, meu pai não estaria convertido hoje, mas minha mãe ficou no lugar dela. Pegaram, gente?
E não importa o que está passando na tua vida, você não tem direito de ser uma pessoa triste, infeliz, desanimado. Não pode, é pecado, você ofende a Deus. Outra coisa, não é só a Deus não. Edmar, você ama quando chega alguém lá no seu trabalho, para trabalhar para você, ou para coisa assim, uma pessoa que vai lá para conversar, você acha que aquilo lá vai fazer bem no ambiente teu, a tristeza, o desânimo, vai ou não? Não. Mas chega uma Suzana Guerreiro, querido, traz um ar de ânimo. Tu é uma maldição se você for desanimado, triste, porque contagia os outros. Mas quando você é alegre, então olha bem, a tristeza, a angústia, o sofrimento, a dor, o desânimo, ele é um inimigo nosso. Você tem que confessar a Deus, buscar cura. Se você tem problema de saúde, se trata. Pede para Deus, se trata, mas você tem que arribar. E é uma maldição tão grande, querido, que eu vejo pessoas desempregadas, mas desempregado mesmo, ele ora, ele busca para ter um emprego, para ganhar salário mínimo. Ele arruma de um salário e meio, mas não dá 30 dias, a desgraça está lá infeliz, triste. Isso é um absurdo, isso é dar milho para o diabo, isso é fazer o diabo, querido, ter força sobre a tua vida. E o que o diabo quer é roubar o propósito. Deus tem um propósito grande na tua igreja, no teu trabalho, na tua família. E o diabo roubou o propósito. E colocou você na prisão da insatisfação. A tua vida, querido, não precisa dar certo no casamento, não precisa dar certo no trabalho, não precisa dar certo, nem na igreja não precisa dar certo. Precisa dar certo, querido, no propósito que Deus tem para a tua vida. E o propósito que Deus tem para a tua vida, querido, você só tem uma coisa que você tem que fazer, é permanecer. E não é para permanecer na igreja triste, abatido, não. É para permanecer, como diz o Salmo 1, evitando influências e buscando influência de Deus. E ao seu tempo você produzirá o seu fruto, porque daí vai entrar a justiça de Deus. Pegaram ou não? O que Deus fez comigo no meu casamento? Ele falou, não é justo meu filho ser infeliz. Se ele lutou com lealdade, se ele lutou com integridade, se ele foi justo, se ele falou, pronto, me dá uma rosada em mim, eu fiquei com a Rose, né? Porque Deus, a Rose é a justiça de Deus por aquilo que eu sofri. Outra coisa, eu trabalhava, fazia o meu melhor, querido, e em vez de eu ganhar dinheiro, eu perdia mais do que eu ganhava dinheiro, vinha um, emprestava, me dava o cano, vinha outra coisa, e ganhava pouco, era aquela miséria, aquela coisa, e eu tinha que, querido, até para construir minha casa, eu ficava até catando tijolo jogado no chão, ferro jogado na beira da coisa assim, não podia pegar de um monte dos outros, mas eu catava, eu fazia cada coisa para poder construir minha casa. Hoje eu estava falando para a Rose, né, falando assim, querida, é um problema sério agora. Eu falei assim, por quê? Porque quando nós vai trocar um carro, às vezes nós temos que trabalhar 10 dias para pagar o carro. 15 dias para pagar o carro. Eu falei assim, eu nunca vi uma bênção tão grande. Ele falou, mas o que Deus está fazendo? Justiça. Precisava fazer? Fala aqui, de jeito nenhum. Não precisa. Deus não precisa fazer a justiça. Sabe por quê? Porque eu me satisfaço só de morar com Ele no céu. Quando eu olho aonde eu vou morar, querido, esses dias eu quase morri, né? Com a Covid. Então, 2 dias de madrugada eu fui respirar. E eu falei, no mínimo Deus está falando para mim que eu não estava ligando para os irmãos com Covid e que eu estava faltando amor, né? Porque não é possível um negócio desse, né? E eu pensei, querido, falei assim, e na hora, né, eu não ligava muito, isso salvou minha vida, eu não ligava muito de morrer, eu falei assim, eu tenho certeza que eu vou morar com Jesus, então eu não liguei tanto. Então eu me acalmei, coloquei o negócio lá, mas querido, se não fosse eu ter um negocinho que eu comprei junto com o Dorival lá na farmácia, eu não estaria pregando aqui hoje. Sabia, Dori?
Aí fiquei bem quietinho, o ar foi entrando devagarzinho, se respirava, faltava ar. Tinha que deixar o ar ir entrando no pulmão devagarzinho, sozinho, tranquilo, aí eu tinha que ficar bem tranquilo, né? Mas quase morri. Eu vi como é que uma pessoa com Covid brabo morre, né? E você sabe, querido, uma coisa que eu pensei nesses dias, né? Que diferença faz se não for para ficar no propósito de Deus? Morrer cedo ou morrer velho? Vai morrer de qualquer jeito. E Deus tem um propósito. E esse propósito, se eu ficar descontente, infeliz, insatisfeito, murmurando, reclamando no coração, eu me prendi, eu fui roubado. Pode morrer, morre de uma vez. Pelo menos você deixa de ser desgraça. Pelo menos deixa de ser uma desgraça. Não pode, Deus não pode operar aonde há insatisfação. E nós, querido, temos muitas coisas para agradecer a Deus. Muitas coisas. Você sabe por que Deus quer que você tenha uma vida bem simples e bem barata? Sabe por quê? Para a tua mente, teu coração, não ficar sobrecarregado com essas coisas. Porque a ambição e a vontade das coisas dar certo, o desejo de ter as coisas, ele vai ocupar teu coração. Jesus falou assim, muito cuidado para que aquele dia, o dia que ele voltar, não vos pegue sobrecarregado. Então eu falo para minha esposa o seguinte, eu posso estar ganhando 100, 200, 1 milhão por mês, não tem problema. Eu quero viver com 3 mil reais. Eu quero viver com menos se possível. Tudo para quê? Para ser mais feliz. Então, querido, não faça dívida. Viva com menos que você puder. Guarde o máximo que você tiver para depois você... Olha bem, esses dias não é eu que ensino não, os caras do mundo ensinam. O que é uma reserva financeira? Você faz um levantamento de tudo que você gasta de fato. E tenha 6 meses, 5 meses, daquele gasto seu de reserva. Chama uma reserva financeira. É no mínimo, você tem que pegar toda a tua despesa, somar, chegar e guardar aquele dinheiro. Tudo porque qualquer crisinha que vem, você fala assim, eu tenho uma reservinha, depois eu reponho ela. Isso vai deixar você feliz, porque a felicidade é um campo de conquista de autoridade. Falta de felicidade é a perca de autoridade e dá legalidade para o diabo prender tua vida. Então, não é questão, querido, de você ser obediente. Toda a lei de Deus não tem nada a ver com Ele. É tudo pensando no nosso bem-estar. Nos livrar do diabo. Porque a preocupação, ela traz uma ocupação antes do tempo e te deixa triste, infeliz. E isso é dar milho para o diabo. Quando você fala assim, eu vou tirar o direito do diabo de ter domínio sobre a minha vida, você começa a ser feliz. Então, diga comigo assim, a felicidade, a alegria e a satisfação, a gratidão, fala aí, a lealdade é hoje. Fala para o diabo, diabo, eu já sou feliz, eu já sou satisfeito, eu já sou animado. Fala, não importa a circunstância, eu sou mais que vencedor. Aleluia. É por aí, querido. Depois você não me fala que eu não te avisei. Porque Deus, Ele tem um propósito na nossa vida e nós precisamos tomar um posicionamento na nossa vida. Depois nós temos que firmar na igreja. Depois, querido, nos compromissos. Depois dos compromissos nós temos que mudar o nosso caráter, nossa motivação e tal.
Aí Deus vai começar a manifestar o propósito dele, que nós nem sabemos como é que vai ser. Vai ser diferente de tudo que já foi visto. Falei para o Júlio hoje, falei, Júlio, Deus falou há muito tempo atrás, que o Brasil vai ser o avivalista, e o último avivamento vai ser o Brasil que vai fazer no mundo inteiro. Aí eu estava falando para ele, falei, ó, não vai converter pessoas, não, vai converter países. Em um só dia Deus converterá nações. E vai ser o Brasil que vai fazer isso. Você sabe aquele lugar que todo mundo é muçulmano, que lá cristão não tem vez? Deus vai entrar com avivamento através do Brasil lá, querido, e as pessoas vão chorar, se arrepender, vão entregar a vida para Jesus. Não vai ser esse avivamento de unção, não. Essa é uma onda, essa vai ser outra. Essa vai ser conversão mesmo, genuína. A nação inteira vai se converter. Aí eu falei para o Júlio, né? Eu não disse com essas palavras, mas vou dizer para vocês agora. Eu prefiro morrer hoje, agora, do que não fazer parte disso. Porque esse é um plano que Deus tem para nós. E se nós não tomar aquela posição de criança crescendo, entende? Se nós não formos responsáveis no nosso casamento, na nossa casa, na nossa igreja, entende? Daquilo que está na nossa mão, nós temos que ser felizes com aquilo que nós já temos. Diga comigo, eu não preciso de mais nada, fala aí. Eu já tenho muito nas minhas mãos. Como é que Deus vai trabalhar teu caráter, sendo que você nem firme na igreja está? Outra coisa, querido, você sabia que quem se aproxima de Deus, quanto mais você se aproxima de Deus, mais pecador você se sente, ainda que você seja a pessoa mais santa do mundo. Quando você acha que você está mais ou menos bem, você está longe de Deus. Tu tem orgulho, porque nós já experimentamos manifestação muito forte da presença de Deus. Querido, o que mais tem é nego chorando e pedindo perdão, e confessando pecado e querendo mudar a vida dele. Quando você acha que está tudo bem, que você já está numa coisa assim, está não. Porque se você estiver na presença de Deus, você pode ser a pessoa mais santa entre os homens, você vai urrar e chorar e vai falar assim, eu sou pecador. É igual a Raquel estava ministrando lá, né, Raquel? Raquel estava falando, eu falei assim, eu gostei da Raquel aqui lá, porque eu falei assim, Raquel está chegando pertinho. É isso. Mas Deus não pode nem te trazer na presença dEle com essa insatisfação, com essa falta de compromisso com as coisas que Ele já pôs na tua mão. Não pode, Ele não pode chegar com essa unção de te revelar quem você é. Por quê? Porque tu é orgulhoso. Você não vem na igreja por causa do orgulho. Você não tem compromisso com a igreja porque você é seu eu que está mandando em você. Você não entendeu que é um caminho. Então, tem que entregar a vida para Jesus e dar os passos. E dar os passos. Entende? As coisas não vão acontecer mais para você, vai acontecer através de você. Agora não é mais para você receber, é para você dar. Glória a Deus. Fica de pé de novo. Aleluia. Vamos cantar essa música, tua presença. Fala assim, Jesus, eu quero a sua presença. Querido, eu quero que você se converta hoje, tá? Você sabia que ninguém precisa orar por você. Entende? Se você tomar uma posição que Deus quer que você tome, o teu problema já vai embora já. O espiritual vai embora já. Agora, a caca que você fez, você vai ter que trabalhar um pouco nela, mas Deus vai te dar sabedoria. Resolveu no espiritual, o resto flui. Glória a Deus. Aleluia. Eu abençoo vocês em nome de Jesus, tá? Nós vamos cantar essa canção. Pois os irmãos, se quiser orar, orem pelas... Assuma uma ovelha essa noite, ore por ela. Converse, pastoreie ela. Porque eu não vou ficar pastoreando por um, não. Eu não dou conta nem de dois aqui, né? Então, vocês se viram. Tá? Tem que faltar gente aqui para pastorear, porque cada um de vocês tem que assumir uma posição e crescer nela. Amém? Glória a Deus.
Fala, Deus é comigo. Fala, eu vou ser turbinado. Fala aí. Aleluia.